Ruth, capítulo 2, a partir do verso 10, já está sendo projetado aqui, e diz assim: diante dessas palavras, Ruth, prostrando-se com o rosto rente ao chão, exclamou: por que encontrei favor aos teus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, apenas uma estrangeira em tuas terras? Em resposta, Boaz lhe revelou: foi-me contado tudo o que fizeste por tua sogra, desde que teu marido morreu, e como deixaste pai e mãe e a tua terra natal, para vires morar no meio de um povo que não conhecias bem. Que o Senhor te retribua tudo o que fizestes, e sejas ricamente recompensada por Yahvé, Deus de Israel, sob cujas asas de proteção vieste buscar refúgio. Então Ruth declarou a Boaz: possa eu continuar a ser tão bem acolhida assim, meu Senhor? Tua atitude gentil e tuas palavras encorajadoras animaram esta tua serva, ainda que mereça menos do que uma de tuas servas. Mais tarde, na hora da refeição, a gente vai ler até aqui, Boaz convidou Ruth: vem cá, come deste pão e tempera teu bocado no vinagre. Ela então se aproximou, sentou-se na companhia dos segadores, e Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita, e ainda, vamos ler juntas essa última frase. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Amém. Olha, a última vez eu dei a banda para vocês cheirarem, vocês ficaram muito quietas. Em nome de Jesus, vocês não fiquem quietinhas, interagam comigo, viu? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar um pouco mais. Senhor, muito obrigada pela sua palavra, muito obrigada pela vida de cada mulher que já adentrou neste lugar. Nós te rendemos graças pelo que o Senhor já está realizando em nosso meio, e nós te damos liberdade, Espírito Santo, para fazer aquilo que só o Senhor pode fazer. Eu coloco a minha vida à tua disposição, não porque eu tenho habilidades nem capacidade de convencer ninguém, mas porque eu quero ser usada pelo Senhor, porque eu desejo ser um instrumento seu em favor da vida dessas mulheres. Assim eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Tá? Eu vou fazer uma pergunta diferente. Quem não conhece a história de Ruth e Noemi? Quem não conhece? Olha aí, quase todo mundo, né? Só algumas pessoas não conhecem a história de Ruth e Noemi. Mas eu já ministrei sobre Ruth, só sobre Ruth. Eu já ministrei só sobre Noemi. Mas hoje eu quero fazer um ping-pong, falar sobre as duas. Mas eu quero antes explicar sobre o nosso tema, tempo de colheita. Vocês sabem que cada mês o Senhor nos entrega um tema, o Senhor nos entrega até a formatação da decoração, tudo que nós vamos fazer, né? Cada mês, inclusive, eu tenho sido muito impressionado ultimamente, viu? Porque vocês ficam: qual é a paleta? Qual é a paleta? Já sai daqui, qual é a paleta, pastora? Eu falo: espera, deixa Deus liberar, deixa o céu liberar. Mas, de fato, é porque nós precisamos entender que não é um culto, não é um encontro onde a gente, sabe, foi procurar na loja ou no guarda-roupa a nossa paleta, porque a paleta, ela só é uma comunicação daquilo que os céus já estão liberando. E quando o Senhor me deu esse tema, né, tempo de colheita, vocês gostaram da decoração? Foi. Olha que as meninas misturaram aí, elementos, né, verduras, legumes aí, com flores, frutas. Ficou show, não foi? O pessoal da decoração viu? Tira a onda daqui. Mas aí quando o Senhor foi ministrando sobre isso, uma das coisas que me veio muito forte foi sobre os 7 anos mesmo da igreja, sobre esse tempo. Você sabe que o número 7 é um número completo, né? É quando a gente fecha um ciclo para iniciar um outro ciclo, né? A gente vai observar, o Senhor fez a terra em 6 dias e no 7º descansou, né? Foi um fechamento de um ciclo para um novo ciclo. E o Senhor começou a ministrar isso ao meu coração, né, filha? As mulheres, elas têm aprendido ao longo do tempo sobre posicionamento, elas têm aprendido ao longo do tempo sobre
possam mudar. Mas diga para elas que agora é um tempo novo. Se você está agora colhendo semente de algo que você não gostaria de colher, mas que está sendo necessário, porque a colheita ela é obrigatória, a gente vai ter que colher aquilo que a gente plantou, mas o Senhor está nos dizendo nessa noite. Mas eu estou dando a chance a elas, de a partir de agora também, o ciclo da colheita errada, o ciclo das escolhas erradas foi até aqui. Porque agora eu as estabeleço para um novo plantio e automaticamente uma nova colheita. Amém? Já chegou o tempo de colheita. O tempo de colheita é agora. Amém? E aí a gente vai falar um pouco sobre essas duas mulheres. Não tem como falar de Ruth sem não mencionar Noemi. A gente vai entender que Noemi, junto com o seu esposo Elimelec, eles tinham 2 filhos, Quirion, agora eu esqueci o nome do Malon e Quirion. E aí eles decidem sair de Belém. E Belém a gente sabe que significa terra do pão, casa do pão. A casa do pão acabou o pão. E aí eles ficam meio que desestruturados, decidem sair de Belém para irem para um lugar chamado Moabe. Moabe não tinha nada a ver com Belém, nem culturalmente, nem espiritualmente, não tinha nada a ver, porque enquanto Belém era um lugar onde as pessoas elas tinham a adoração ao único Deus, o nosso Deus Yahvé, Moabe era um lugar politeísta, um lugar onde as pessoas tinham vários deuses. Então eles se mudam para aquele lugar na perspectiva de que as suas vidas melhorassem, ainda que fosse por um tempo. A Bíblia vai dizer no capítulo 1 de Ruth que eles decidiram sair por um tempo apenas. Eu não sei se você já chegou a tomar decisões na pressão e você falou assim: não, isso aqui é só uma chuva. Essa decisão que eu estou tomando, eu sei que não é a melhor, mas ela vai servir para esse tempo, ela vai tentar pelo menos trazer um certo alívio para um tempo, e sem você perceber, você já está inserido naquele contexto, e até você gostaria que fosse um tempo menor, mas você já está ali, inserido naquela área, naquele lugar, e você percebe que a pior coisa que você fez foi agir na pressão. Meu esposo, ele diz assim, quem age na pressão, quem está na pressão age com pressa. Muitas vezes você chegou, por exemplo, na padaria. Padaria não é para ter pão, não é para faltar pão. Mas já chegaram algum momento na padaria e estava faltando pão? Sim. Mas veja, o que o padeiro, ou a pessoa que atende está falando? Olha, espera um pouquinho, por que está com isso aqui nesse microfone? O padeiro fala assim, a pessoa que atende fala assim, fica um pouquinho. Porque daqui a pouco vai sair um pão quentinho. E aí você fica esperando. Porque a padaria, ela pode faltar tudo, mas ela não pode faltar pão. Então Belém era só um tempo sem pão. Mas o pão vivo já estava pronto para descer lá naquele lugar, que era Jesus, o Senhor escolheu para descer um pão quente, aquele que de fato alimenta. Mas nós somos muito tendenciosos, enquanto nós estamos na pressão, a gente quer se livrar do lugar que a gente considera um lugar do sofrimento, que a gente considera um lugar da escassez. E foi isso que aconteceu com aquela família. E aí eles vão para Moabe. Quando eles chegam aí em Moabe, a Bíblia vai dizer que logo depois de um tempo, o esposo de Noemi morre. E aí agora fica uma mulher viúva com os seus 2 filhos. A gente não sabe a idade que aqueles garotos tinham, mas a gente entende que eles deviam ser jovens. Porque quando o pai morre, eles não eram casados ainda. E tempo depois, eles agora se casam. Os 2 filhos de Noemi com 2 mulheres moabitas. Só que Noemi agora vive em Moabe a maior escassez e falta que ela poderia viver, que foi a morte do seu marido e dos seus 2 filhos. O luto bateu na porta da casa de Noemi. Noemi perdeu tudo em Moabe. Ao ponto de ela começar a dizer para todos assim: olha, não me chame mais Noemi. Noemi que quer dizer bem-aventurada, agradável. E ela vai declarar: minha vida está amarga. Eu só perdi em Moabe. Mas a Bíblia também vai dizer que agora essa mulher fica juntamente com as suas 2 noras viúvas. Agora não é só uma mulher viúva, são 3 mulheres viúvas vivendo uma condição que nós consideramos difícil.
dia, Noemi sabe, vem a notícia que agora em Belém, tudo já está bem em Belém. Em Belém agora as coisas começaram a melhorar. E Ruth 1:6 vai dizer assim, projeta para mim, por favor, Rafa. Olha o que vai dizer. Um dia, Noemi soube em Moabe, estava em Moabe, que o Senhor visitara o seu povo, provendo-lhe de quê? Boas colheitas. Boas colheitas. Ó, não fui eu não, gente, por favor. Dessa vez não fui eu. Então ela se aprontou para deixar Moabe com as suas noras. Chega a notícia, sabe a casa do pão? Sabe quando o padeiro disse assim, ó, não tem pão agora não, mas o pão quentinho está saindo? Voltou a ter boas colheitas agora em Belém. Quando ela sabe disso agora, ela decide algo. Ela decide agora voltar para Belém. No primeiro momento, quando ela se apronta, eu gosto da versão da minha Bíblia que fala assim, e ela se aprontou. Eu fico imaginando que se aprontar um dia ela acordou de manhã e falou para Orfa e Ruth, as suas noras, decidiu, não vou mais ficar em Moab. Moab está representando para mim lugar de perdas, lugar de dor, lugar de luto. Eu decido agora ir para um lugar onde tem uma perspectiva, pelo menos, o que as pessoas estão vivendo agora é um tempo novo, de boas colheitas. Chegou em Belém o tempo de colher. E aí quando ela decide sair, aí eu fico imaginando que ela agora vai com as duas noras, e num determinado ponto, ela olha para as noras, quem sabe, e ela imagina, não é justo eu levar essas moças comigo. Não é só uma mulher, uma senhora viúva, mas são duas outras jovens viúvas. Aí ela faz uma proposta para as suas duas noras. E ela fala assim, voltem para a casa dos seus pais, porque eu não tenho nada para oferecer. Olha, é melhor que vocês voltem para as suas casas, vocês são jovens, eu não tenho como ter filhos ainda, que vocês possam se casar com os meus filhos. E aí, a Bíblia vai dizer que no momento, as duas noras choram ali, elas argumentam, elas resistem à possibilidade de se separarem de Noemi, mas aí, diante da insistência de Noemi, Orfa então dá um beijo na sua sogra e volta para a casa dos seus pais. Mas o interessante é que quando Noemi ela faz essa proposta, ela está dizendo assim para as suas noras, preste atenção. Ela diz assim, eu não tenho nada para oferecer para vocês. Olhem minhas mãos. Minhas mãos estão vazias. Eu não tenho filhos para oferecer a vocês. Eu não tenho recursos para prover a vida de vocês. E a primeira lição que eu quero compartilhar nessa noite é que muitas vezes nós vamos ser impulsionadas a ir para uma nova estação, ainda trazendo resquícios de dor da estação anterior. Às vezes nós vamos precisar tomar uma decisão difícil, mesmo sem ter cicatrizado ainda dores do tempo que nós passamos. Vocês estão entendendo essa palavra? Noemi não estava curada quando ela decide sair de Moabe. Noemi ainda não estava com a vida dela toda plena quando ela decide sair de Moabe. Mas uma coisa foi certa: Moabe não é mais o meu lugar. Ainda que eu precise sair sangrando, ainda que eu esteja dilacerada pelas dores, eu preciso decidir. E eu quero te liberar uma palavra para essa noite da sua vida. Não espere as coisas melhorarem para você tomar uma decisão que Deus já está falando para você tomar. Não espere as coisas começarem a ficar favoráveis para você decidir sair do lugar que o Senhor já falou para você sair. Não espere desligar alianças e pactos que você está insistindo em fazer, simplesmente porque você está esperando que alguma coisa comece a melhorar. Às vezes, você vai ter que abandonar Moabe, ainda que você vai carregar para Moabe as suas mãos vazias de dores
precisa se preocupar com Moabe. Se Deus está falando, sai de Moabe, você vai sair. É de mãos vazias, pastora. É de mãos vazias. É de coração sangrando, pastora. É de coração sangrando. Mas o lugar que você precisa ir é onde vai ter colheita e pão. Amém. E aí agora a Bíblia vai dizer que quando ela decide sair, a Ruth vai dizer, não, por favor, não me peça, não insista para eu te deixar, sogra. Porque para onde quer que tu fores, eu irei. Aonde quer que tu pousares, ali pousarei eu. Agora, Ruth faz uma declaração, que é uma das declarações mais lindas. Porque a gente sabe que Noemi não tinha nada para oferecer a Ruth. A gente sabe que não tinha uma proposta de emprego em Belém para Ruth. A gente sabe que não tinha um noivo esperando Ruth em Belém. Mas Ruth acabaram de conhecer um Deus, o Deus de Noemi, porque ela vai declarar: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ou seja, eu estava em Moabe, mas Moabe já não estava mais em mim. Era a transição de Ruth eu sou moabita, mas eu não pertenço mais a esse lugar. Você vai ver na Bíblia, por exemplo, alguns momentos que nós vamos entender, como Moisés, por exemplo. Moisés estava no Egito, mas o Egito não estava em Moisés. Daniel estava na Babilônia, e Babilônia não estava em Daniel. José estava no Egito, o Egito não estava em José. Ou seja, quando Noemi fala para as suas noras, vão para a casa dos seus pais, o que Ruth está dizendo é o seguinte: não, eu não posso ir para a casa dos meus pais, porque esse lugar não está mais em mim. Eu sou moabita, mas Moabe não está mais dentro de mim. Eu acabara de conhecer o teu Deus, sogra, e eu quero seguir a esse Deus. Amém. E aí agora essa decisão, ela mudou tudo na vida de Ruth. E aí quando elas decidem sair, quando Noemi chega em Belém, ela chega com a perspectiva lá embaixo. E ela vai dizer: olha, não me chame mais Noemi, eu sou Mara, eu sou a maga, a minha vida está um caos, eu parti daqui desse lugar com as mãos cheias, e eu estou voltando para esse lugar com as mãos vazias. Eu estou chegando aqui, sabe, com traumas. Estou chegando aqui, eu sei que as pessoas já estão vivendo um tempo de colheita. Eu sei que aqui as pessoas já estão começando a organizar a festa da colheita daqui a alguns meses. Mas o meu coração está com... eu estou com as minhas mãos vazias. Mas aí quando ela decide chegar ali, Noemi e Ruth chegam num lugar que havia boas colheitas. E em lugar que tem já uma colheita preparada, você não vai perecer. Amém. Olha o que a Bíblia vai falar. Quando ela soube que em Belém já estava no tempo das boas colheitas, ela decidiu ir para esse lugar. De mãos vazias, sim, porque quem vai se responsabilizar por aquilo que você vai colher naquele lugar é aquele que está te chamando para aquele lugar. E a Bíblia vai dizer que essa temporada da ceifa da cevada, ela se refere ao período da colheita da cevada. Era o início de um plantio que estava começando a ser colhido. E para que servia a cevada? A cevada, ela servia para a fabricação de pães. Então a casa do pão estava voltando a fabricar pão. A casa do pão estava voltando a suprir a necessidade dos seus berrimitas. E sabe, uma coisa interessante que teve tudo a ver quando eu fui pesquisar para vocês, que período foi esse? Em que eles esperam o grão da planta da cevada amadurecer para eles começarem a colher. Quando o grão da cevada está pronto para ser colhido, geralmente é na estação da primavera. Amém? Amém. Que dia é hoje? 18 de setembro. Daqui a 5 dias, dia 23 de setembro, nós estamos entrando na estação da primavera. Ou seja, é propício que você já vai sair desse lugar, porque já tem grão de cevada pronto para você colher a partir daqui. Amém? A cevada é a primícia da terra. E mesmo Noemi chegando de mãos vazias nesse lugar, mesmo ela estimulando as suas
e que estão frustradas. Moabe pode representar a porta que foi fechada. Moabe pode representar o casamento que está ao ponto de acabar. Moabe pode representar o filho que foi criado na casa de Deus, mas que agora está indo do mundo. Moabe pode ter várias representações, mas eu quero te dizer uma coisa. Embora Moabe seja um lugar onde você está olhando ao redor e você não consegue ver solução, o Senhor está te transicionando para ainda de mãos vazias, ainda com o coração doendo, ainda que sangrando. Você sai desse lugar e diga: Senhor, em Moabe eu não fico mais. Eu vou buscar a casa do Tom, aquele que tem a resposta na minha vida, aquele que tem a solução para aquilo que eu preciso. E quando agora elas chegam em Belém, o interessante, eu não sei se você já parou para fazer essa pesquisa, mas eu já fiz essa pesquisa. Entre Moabe e Belém havia um percurso que era o Mar Morto. Já ouviram falar do Mar Morto? Pois é, o Mar Morto já explicou várias vezes aqui que era um lugar, é um rio onde só recebe, né? Ele não dá nada, ele só recebe. E aí o Senhor começou a ministrar um dia no meu coração sobre isso. O problema é que muitas estão querendo ir para Belém, carregando as bagagens de Moabe. E quando você fizer a travessia do Mar Morto, você precisa deixar no Mar Morto aquilo que não vai servir mais para você, um novo percurso que eu estou estabelecendo para a sua vida. A gente precisa deixar Moabe para trás. A gente precisa desapegar de tudo que Moabe nos representa. Então, quando você fizer a travessia nessa noite, entendendo que, embora você tenha, quem sabe, plantado dor, semente de dor, embora você ainda esteja colhendo aquilo que você um dia plantou e você não consegue estar colhendo, mas está colhendo, a colheita está difícil. A colheita tem sido difícil, tem sido uma colheita de dor. Mas Deus está falando assim: eu estou te chamando nessa noite para você fazer uma nova travessia da dor para a regeneração, da enfermidade para a cura, da perda para um novo tempo, de coisas que ficaram no passado para um tempo agora estabelecido como um novo tempo para a sua vida. Mas é necessário, mulher, que na travessia entre Moabe e Belém, você deposite no Mar Morto tudo aquilo que não vai servir para o novo tempo que Deus está estabelecendo para a sua vida. Não queira levar para Belém aquilo que precisa despejar no Mar Morto. Não queira levar para Belém aquilo que você acha que vai precisar. Você não vai precisar de nada que ficou em Moabe. Se Moabe não é lugar de Ruth, ele também não é mais o teu lugar. Se Egito não era lugar de Moisés, Egito também não é o teu lugar. O teu lugar é onde o Senhor está permanecendo e prevalecendo para agora ser o governo da sua vida. Amém? E aí quando agora elas chegam naquele lugar, eu imagino que os campos estavam agora prontos, porque a Bíblia vai dizer, já era o tempo da cevada, da colheita, já era um tempo onde os campos estavam preparados para serem colhidos, as sementes estavam prontas para a boa colheita. Quem já trabalhou com agricultura sabe o que nós estamos falando. Preste atenção, aquele que plantou uma semente, por exemplo, desse girimum, dessa abóbora, sabe o tempo que precisou que a semente fosse lançada, que a terra fosse adubada, que aquela plantinha fosse aguada e regada. E aí talvez alguém olhando para Ruth, porque quando Ruth chegou em Belém, já estava pronto a terra para ser colhida, sim ou não? Sim. Os grãos estavam prontos. Só que Ruth vai colher aquilo que ela não plantou. E quem sabe, o Senhor está transicionando você para uma colheita diferente e vão dizer assim, mas como ela acabou de chegar, chegou de paraquedas aqui e já está colhendo algo que ela não plantou. E o Senhor está dizendo assim, não, a questão não é o que ela está plantando em Belém, é aquilo que ela começou a plantar lá, que em Belém ela vai receber os frutos desse lugar. Não se trata do quanto você já caminhou em Belém. Belém é um novo tempo, um novo propósito, independente de quanto tempo você está nele. Se você está em Belém, você vai ser beneficiada pelas colheitas de Belém. Amém. Olha, quando Ruth chega, já havia campos disponíveis para ela colher. E a Bíblia vai dizer que quando ela começou
trabalhar. Lá a lei de Moisés falava o seguinte: havia uma preocupação com órfãos, viúvas e estrangeiras, para que os segadores, aqueles que faziam a colheita, deixassem cair as sementes. Era como algo assim, ó, o que cair no chão, deixa. Era uma forma empática, compassiva de fazer assim, vamos abençoar essas pessoas que não têm recursos. Então, quando ela chega num determinado lugar, no terreno, ela vai andando e ela vai parar exatamente numa propriedade de um homem chamado Boaz. E quando ela começa a ir para esse lugar, a Bíblia vai dizer que ela passou o dia inteiro, trabalhando, coitada. Passou o dia, ela só parava para tomar água. Mas daqui a pouco chega o dono do negócio, o dono da propriedade. E quando Boaz chega, ele não pergunta: quem é essa jovem? Ele avista Ruth ali, era uma jovem, talvez com uns traços diferentes dos de Belém. Mas olha qual é a pergunta que Boaz faz. Então Boaz indagou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela jovem? A quem pertence você? A quem você pertence? E quando alguém vai dizer para ele, o capataz vai dizer: ela é uma jovem moabita que voltou com Noemi para os campos de Moabe. Agora, Boaz vai dizer: pois então, eu não sei quem ela é, eu não sei quem é o dono dela, mas se ela está aqui, eu vou me responsabilizar pela vida dela. Ela estando aqui, ela se torna agora uma responsabilidade minha. Boaz, eu queria chamar o pessoal do louvor. Boaz, então, ele dá ordens para que os seus funcionários não deixem apenas que os grãos caiam, mas ele diz assim: deixa cair muito. Ele não diz assim só, deixa só o que está sobrando. Não, deixa cair. Mas eu não quero que essa jovem agora saia por aí entrando em propriedades alheias, porque a partir de agora eu vou assumir essa vida. Porque a partir de agora, escuta, ela não é mais terra de ninguém, ela vai ter um dono. Porque a partir de agora ela não vai precisar mais mendigar favor de ninguém. Porque se ela entra aqui nesse lugar que é meu, e se eu estou perguntando a quem ela pertence, ela vai se tornar agora uma propriedade minha. E aí ele vai dar uma ordem assim: cuida dela. Não deixa que essa moça ela saia por aí vagando para que outros homens possam incomodá-la, até molestá-la mesmo. Era Boaz dizendo assim, em outras palavras: a partir de hoje, aquela que não tinha dono, ela se torna agora minha. A partir de hoje, aquela que estava sem destino, eu estou encontrando para ela agora, traçando para ela uma nova rota. A partir de hoje, aquela que quem sabe estava sem perspectiva alguma, eu estou agora gerando um novo tempo, um novo propósito para a vida dela. E aí sabe o que acontece? Quando Boaz, ele dá essas ordens para que ela não seja agora qualquer uma, mas agora Ruth encontrou graça, encontrou favor aos olhos dele. Ela vai falar: por que eu encontrei favor aos teus olhos? A ponto de um Senhor se importar comigo, eu apenas uma estrangeira em suas terras. Aí Boaz vai dizer assim: Ruth, chegou uma notícia para mim. Chegou uma notícia que você não tinha nada. E que a sua sogra não tinha nada também. Mas chegou a notícia que você foi e perdeu o seu marido, mas que você deixou o seu pai, a sua mãe e a sua terra para ir para esse lugar que você não conhecia ninguém. Ruth, enquanto você insistia em seguir alguém que não tinha nada para te dar, eu estou agora recompensando você, porque bom é você ser fiel àquela pessoa que não tem mais nada, quando os recursos acabam.
E a gente pensa assim, eu só estou perdendo quando eu estou fazendo algo, não. Porque quando você está semeando para alguém que o Senhor já estabeleceu aliança, Ele vai trazer a recompensa. Olha o que Boaz vai dizer. Ele vai dizer assim, que o Senhor te retribua tudo o que fizestes e sejas ricamente recompensada por Deus, sobre cujas asas de proteção tu viestes buscar. Hoje estava dizendo assim, você está no lugar certo, filha. Se você não conhecia o Deus de Noemi, Ele está se apresentando agora através da minha vida. Eu sou um representante de Deus aqui na terra. Eu sou alguém que Deus está levantando para te abençoar. E aí agora quando Ele chama essa mulher, Ele convida ela e vai dizer assim, vem aqui e venha comer. A Bíblia vai dizer, ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Sabe por quê? No lugar da colheita, você vai viver abundância. No lugar onde Deus está levando você para aquele tempo, aquela novidade que Ele está estabelecendo, você não vai precisar se preocupar. Você não vai se preocupar mais se vai faltar amanhã, porque Ele está dizendo, o resgatador, que agora eu quero falar que Boaz, ele é um representante. Nós podemos dizer que Boaz é o resgatador de Ruth, assim como Jesus é o nosso resgatador. Quando Jesus, você chama Ele, e você agora está estabelecendo uma aliança com Ele, Ele está dizendo o seguinte, a partir de hoje, você não pertence mais a homens, você pertence a mim. A partir de hoje, aquilo que você estava mendigando, apaga as luzes para mim, aquilo que você estava pleiteando e até se satisfazendo pelas migalhas que, quem sabe, estão te dando. Quando Boaz perguntou, a quem pertence Ruth? A pergunta para você nessa noite é, a quem você pertence? Porque se você pertence a homens, pode ser que os homens vão falhar com você. Se você pertence a pessoas que te prometeram algo e talvez não vão conseguir cumprir, porque homens que são falhos, eu estou falando de um homem e mulher, nós estamos falando de alguém que diz assim, pois a partir de agora, nesse lugar, você não vai mais passar necessidade alguma, porque eu me responsabilizo por você. A Bíblia vai dizer que depois desse dia, ela continuou trabalhando para Boaz até o final das boas colheitas. Aí você pode dizer assim, depois, pastora, o que aconteceu com Ruth? Quando a época, a temporada da colheita, ali a colheita de cevada acabou, estava só iniciando um lindo projeto de redenção para Ruth. Porque no tempo da colheita, há remissão e há redenção e resgate. Porque quando agora essa mulher trabalhou aquele tempo todo, protegida pelo dono da propriedade, e aí ela chega em casa um dia, e a sua sogra observa, ela chega com 25 quilos. Os seixos dela estavam cheios demais. Onde havia falta e escassez, quando o resgatador chega, você vai voltar com seixos cheios. Eu fico imaginando, porque a palavra de Noemi foi assim quando ela foi chegando em Belém, preste atenção. Eu saí daqui de mãos cheias e estou voltando para cá de mãos vazias. E aí depois de um final de um dia, que Ruth estava no lugar certo, no tempo certo e com a pessoa certa, ela volta para casa e fala assim, sogra, me dá as tuas mãos vazias, porque agora eu encontrei alguém que não vai deixar faltar nada. Tome os cestos cheios. E aí a Bíblia vai dizer que quando ela descobre Noemi, que aquele homem que agiu com misericórdia sobre a vida de Ruth era Boaz, e Boaz era da família do seu falecido marido Elimeleque. Ela lembra que havia uma brecha na lei que transformaria para sempre o destino daquelas duas mulheres. Ela fala, Boaz, ele ainda chega a ser parente do meu falecido marido.
E a lei nos garante que nós agora podemos ser resgatadas por Ele. Que Ele agora vai assumir a responsabilidade para que continue a nossa descendência. Faz assim, filha, quando você voltar lá e Boaz for dormir, você vai se aproximar dele, aos pés dele, e no meio da noite, quando ele, o que ele falar, você vai fazer. E aquela jovem, obediente, ela atende ao pedido da sua sogra, e ela faz aquilo que a sua sogra havia falado. Quando Boaz tinha tomado um vinhozinho, ficou alegre, cochilou. Quando ele abre os olhos, estava aquela jovem aos seus pés. Agora, ele já não pergunta a quem você pertence, porque ele já tinha se responsabilizado por Ruth. Mas ele pergunta: quem é você? Aí essa moça vai dizer assim: eu sou Ruth, a tua serva. Estende a capa sobre mim, pois tu és o meu resgatador. Amém. Glória a Deus. Ela estava dizendo assim: eu te dou livre acesso, Boaz, a você me tirar dessa condição. Uma condição de uma mulher que perdeu, uma condição de uma mulher que chegou aqui também sem nenhuma perspectiva de vida, mas agora, por conta de uma lei que eu nem conhecia, que minha sogra lembrava, essa lei ela diz que você tem o direito de me resgatar. Só se resgata alguém que está com uma situação iminente de perigo. Só se resgata alguém que está numa situação de necessidade de um socorro urgente, sim ou não? Ela fala: me resgate. É você que tem que me resgatar. Aquele homem, ele não só cumpre o dever de assumir as dívidas, quem sabe, que Abimeleque e a sua família haviam deixado. Ele não só assume os bens, mas ele agora se casa com Ruth. Ruth sai agora da condição de uma viúva, catando grãos que caíam no chão para viver um tempo de boas colheitas. Somente porque alguém, ela decidiu: seja o meu resgatador. Boaz é a representação de Jesus. Jesus, ele está pronto para te dar uma nova oportunidade. Glória a Deus. Uma oportunidade agora de você não ser apenas curado de Moabe, não ser apenas alguém que saiu de Moabe, mas ele deseja agora pegar as suas mãos vazias, quem sabe, calejadas de dor, e dizer assim: eu te curo nessa noite. Eu estou disposto a preencher os vazios que você tem, mas agora te ajudar a fazer uma nova semeadura, a começar a plantar agora semente de princípios, semente de uma mulher que está chamando Jesus para dizer assim: Senhor, o Senhor precisa me resgatar dessa condição. A condição que eu estava era essa, mas eu preciso urgentemente que o Senhor assuma o controle da minha vida. Porque quem sabe, aquilo que você tem colhido ao longo do tempo tem sido uma colheita árdua, tem sido colheita de dor, tem sido colheita de alguém que está sofrendo pelas escolhas e pelas decisões equivocadas e erradas que você tomou. Mas a boa notícia dessa noite é que no lugar onde tem um resgatador, você vai sair com as suas mãos cheias. No lugar onde está o resgatador, vai ter recompensa, vai ter rendição, vai ter resgate. No lugar onde Jesus está, não vai faltar o pão da presença que é Ele. Você não sentirá mais falta de coisa alguma. Mas assim como Ruth, preste atenção, Ruth precisou ir aos pés de Boaz e convidar Boaz para ser o seu resgatador, sim ou não? Amém. Ela precisou chegar até ele, Camila, e dizer assim:
cumpra aquilo que a lei estabeleceu para o Senhor cumprir, mas me resgate. O que eu quero falar nessa noite é o seguinte: existe uma decisão que precisa ser sua, não dele. Existe uma decisão que você precisa chegar aos pés de Jesus e dizer: Jesus, eu estou como Noemi, a minha vida se tornou amarga. Eu tenho sentido que parece que Noemi, como ela falou, a mão do Senhor parece que pesou sobre mim. Às vezes eu tenho a sensação, Jesus, que o Senhor me esqueceu. Eu tenho a sensação muitas vezes, Jesus, que a minha vida se tornou amarga. Eu não consigo ver beleza, eu não consigo ver cor mais em coisa alguma. Ou quem sabe você tem sido como Ruth. Você está olhando que a perspectiva parece que não vai mudar, mas você vai simplesmente por lealdade, por fidelidade. Mas você sabe que não tem nenhum outro cenário para alterar, se não for a poderosa mão do Senhor e a sua generosa mão. Mas a decisão é sua. Primeiro, como Noemi, um dia se levantar, se aprontar e dizer: Moabe não é mais o meu lugar. Eu me recuso a permanecer no lugar onde eu tenho sido traída, subtraída e humilhada. Moabe não é mais o lugar para aquilo que Deus está estabelecendo para a sua vida, minha irmã. É em Belém que tem boas colheitas. É em Belém que o pão quentinho está pronto para saciar a sua fome. É em Belém que tem o pão da presença. Então a decisão dessa noite é: você está pronta para deixar no mar morto aquilo que tem impedido você de viver a boa colheita que o Senhor estabeleceu para a sua vida? E mais ainda, não é só abandonar Moabe, não é só entender que Moabe não é mais o seu lugar, mas é você nessa noite entender que aos pés do seu resgatador você vai ser adquirida por um alto preço por ele. Porque quando Boaz recebe essa proposta de Ruth, ele fala: eu vou te resgatar por um alto preço. Eu assumo a sua dívida. Eu me comprometo com você. Você não é mais cão sem dono. Você não é mais qualquer uma. Ninguém te toca mais. Quando Ruth vai chegar lá e falar: a partir de hoje ninguém vai tocar nessa mulher mais não. Ninguém toca mais nela. Você não é mais propriedade de qualquer um. Você é propriedade exclusiva daquele que te resgatou. Você de fato começa a ter um dono, alguém que está estabelecendo agora uma aliança com você. Então a decisão dessa noite é: você está pronta para fazer um novo plantio, para começar a plantar agora uma semente de princípios, uma semente convidando Jesus para ser o teu resgatador. E diz assim: a partir de hoje, Jesus, eu quero um compromisso seu, eu quero um compromisso meu com o Senhor. Porque a Bíblia vai dizer que depois que Ruth se casa com Boaz, eles têm um filho chamado Obed, e de Obed nasce Jessé, e de Jessé nasce Davi. Ou seja, de Davi vão passar algumas gerações, vai nascer o Messias. Não é por acaso. Jesus quer estabelecer uma aliança com você. Jesus não quer só que você saia daqui com as suas mãos cheias de promessas. Ele quer fazer parte dos seus planos. Ele quer fazer parte da nova estrutura de vida que você está disposto a tomar. Amém? Eu queria que você pudesse ficar de pé. Nós estamos finalizando, mas eu quero fazer um convite. Feche teus olhos. Eu quero nessa noite que você possa fechar os seus olhos agora. O convite nessa noite é simples. Existe uma colheita preparada para aqueles que estão decidindo ir para Belém nessa noite. Existe uma colheita preparada para aqueles que estão decididos pelo Senhor nessa noite. Existe um novo tempo disponibilizado para quem convida Jesus para resgatar você da condição que você está. Mas você precisa, como Ruth, se lançar
aos pés de Jesus. Você precisa, como Ruth, convidar Jesus para te resgatar dessa condição. Ah, pastor, você não sabe a minha história. Você não sabe o quanto tem sido difícil para mim essa caminhada que eu tenho feito. Quem sabe de humilhação, quem sabe de dependência emocional, quem sabe gerando expectativa em pessoas, depositando sua expectativa nas pessoas. O Senhor está dizendo: hoje eu me comprometo com você, sou eu que te resgato. De quem é essa moça? E você declarar: eu tenho um dono, eu pertenço a Jesus. Depois que Jesus me assume, ninguém mais toca em mim como tocava. Depois que Jesus é meu dono, ninguém mais se aproveita da noiva dele, porque agora a noiva dele tem alguém comprometido com ela. Então, nessa noite, se há mulheres aqui que nunca de fato convidaram Jesus para lhes resgatar, para lhes tirar da condição que até agora, quem sabe, vocês estão numa condição deplorável, de humilhação, alguém rastejando, alguém, quem sabe, entendendo que as escolhas que fez estão te levando para longe. Mas hoje você precisa entender que você, decidindo por Jesus, você precisa se arrepender de tudo aquilo que você até agora fez e que, quem sabe, impediu você ter uma vida plena com o Mestre. Mas hoje a boa notícia é: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e serei contigo, e você comigo. E Ele está disposto a perdoar os seus pecados, se você, com livre disponibilidade, se você confessa o seu pecado, se arrepende e deixa, você encontra a misericórdia da parte dele. Então, somente quem quer iniciar uma nova história, fazer agora um tempo diferente, de novas sementes lançadas para produzir boas colheitas futuras, e a partir de agora deixar o hábito para trás e fazer uma história agora diferente com Jesus. Eu quero que você coloque a mão no seu coração, eu quero orar por você. Você que deseja nessa noite aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, entendendo que você que foi como Ruth e Noemi já perdeu tanto, já se subtraiu tanto, já te tocaram tanto, mas depois que você entra nas terras de Boaz, ninguém te toca mais. Depois que você chega no lugar onde Boaz está, não vai mais ter ninguém tocando você como tocava, porque agora Jesus escreve uma nova história. Você que deseja aceitar Jesus nessa noite como seu Senhor e Salvador, se arrependendo dos seus pecados, convida Ele para sarar as suas feridas, te dar uma nova identidade e restaurar a sua dignidade. Continua com a mão no coração, mas eu quero fazer outro convite. Você que já aceitou um dia Jesus, mas quem sabe você desistiu de andar em Belém. Você foi como a família de Elimeleque. Quando começou a faltar pão, você foi para Moabe. E em Moabe você entendeu que você só perdeu. Em Moabe você entendeu que você só voltou mais frustrada. Assim como Noemi, você entende: eu saí de mãos cheias de Belém, mas agora estou de mãos vazias. O Senhor quer restituir o teu lugar de filha nesse lugar. O Senhor quer renovar a aliança que um dia você fez e quem sabe você quebrou. Você que deseja voltar para Jesus hoje, coloca também a mão no seu coração, porque eu quero orar por você. Porque hoje é noite de salvação, hoje é noite de reconciliação, hoje é noite onde Ruths estão agora sendo estabelecidas e resgatadas do lugar de distanciamento para o lugar de aproximação com o Pai, do lugar agora de uma filha restaurada, de uma mulher agora com o seu nome novamente escrito no livro da vida. Agora o Senhor te condiciona para esse lugar.
Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar a vida das minhas queridas. Essas que estão com a mão no coração, entregando pela primeira vez as suas vidas a Ti, Jesus. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor perdoe os seus pecados, sara as suas feridas, restaura a sua identidade, Senhor. Elas necessitam urgentemente de um Salvador. Elas necessitam urgentemente de um resgatador para tirá-las da condição de morte eterna, de afastamento eterno, para agora, com o Senhor, herdarem a vida eterna ao lado do Senhor Jesus. Senhor, restaura essas mulheres para viverem agora uma vida em plenitude com o Senhor. Da mesma forma, eu te apresento, meu Pai, essas mulheres que estão voltando para o Senhor. Mulheres que um dia já andaram com o Senhor, já caminharam em Belém, mas que por conta de Belém faltar pão, logo abandonaram a tua casa, logo abandonaram o seu lugar, onde o Senhor estava. Mas hoje elas entendem que Moab não é o lugar delas. Moab não é lugar para a filha. Casa do pão, Belém é lugar para a filha. Recebe as suas filhas de volta, Jesus. Restaura as suas identidades. Restaura a sua essência, Senhor, a sua filiação. Perdoa-lhes também, meu Pai, os pecados que elas cometeram. Sara as suas feridas e restaura-as, Pai. Assim eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu não quero que você venha à frente, eu não vou te chamar aqui à frente, mas você precisa testificar. Você precisa usar isso a falar assim: fui eu. Levanta a tua mão. Você que hoje voltou para Jesus, ou está aceitando Jesus pela primeira vez, levanta a sua mão bem alta. Amém. Glória a Deus. Mais alguém? Como é que a igreja entende nesse momento? A igreja celebra. Você pode celebrar mais, sabe por quê? Hoje é noite de salvação. Hoje é noite de mulheres resgatadas pela nossa de Jesus. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Morada, e eu disse: és bem-vindo.
acontecer.